Fala pessoal, bem-vindos ao canal Max Palpites. Todos os palpites foram previamente analisados. E aí, para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações para receberem assim que os vídeos forem postados. E galera, preciso saber do feedback de vocês, nos ajudem. Deixe aí o comentário fixado aí embaixo para ajudar o nosso canal. E se possível, compartilhe com seus amigos, faça com que eles venham lucrar com apostas esportivas. Hoje iremos deixar aqui 36 palpites para o dia 29 de fevereiro de 2020. Sem mais delongas, vamos aos palpites. Começando aqui pela Liga Alemã, Augsburg versus Mönchengladbach. Na classificação, o Mönchengladbach é o quarto colocado e o Augsburg é o 12º. Olhando aqui os últimos 5 jogos de ambas as equipes, vemos que o Augsburg, jogando em casa, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Mönchengladbach tem 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols ou ambas as equipes marcam. Vamos agora para Borussia Dortmund e Freiburg. A classificação do campeonato, o Dortmund é o 3º e o Freiburg é o 9º. Mas a sensação do Borussia Dortmund é Haaland, um atacante jovem que está fazendo arraso no campeonato alemão. Vamos nessa. Olhando aqui os últimos 5 jogos de cada equipe, vemos que o Borussia Dortmund, jogando em casa, tem 4 vitórias e 1 derrota. Já o Freiburg tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nosso palpite para esse jogo é Borussia Dortmund para vencer no primeiro tempo ou acima de 2,5 gols para esta partida. Vamos agora para Hoffenheim versus Bayern. Na classificação do campeonato, o Bayern de Munique é o líder com 49 pontos e o Hoffenheim é o 8º colocado com 34 pontos. Os últimos 5 jogos, o Hoffenheim, jogando em casa, perdeu 4 e ganhou apenas 1. Já o Bayern, jogando fora de casa, tem 4 vitórias e apenas 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo é fora para vencer ou acima de 2,5 gols. Vamos agora para Mainz versus Paderborn. Na classificação do campeonato, o Mainz é o 15º e o Paderborn é o último colocado. Os últimos 5 jogos, o Mainz, jogando em casa, perdeu 4 e empatou 1. E o Paderborn ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols. Vamos agora para Köln versus Schalke. Na classificação, o Schalke é o 6º colocado e o Köln é o 13º. O Köln, jogando em casa, tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Schalke tem 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols. Vamos agora para a La Liga. Eibar versus Levante. Na classificação, o Levante é o 10º e o Eibar é o 16º. Nos últimos 5 jogos, o Eibar, jogando em casa, teve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E o Levante, jogando fora de casa, acumula 4 derrotas e apenas 1 vitória. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols ou casa empate anula. Vamos agora para Valência versus Betis. Na classificação, o Valência é o 8º e o Betis é o 13º. Valência, jogando em casa, tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Betis tem 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Nosso palpite para esse jogo é casa empate anula. Vamos agora para a França, Liga 1. PSG
versus Dijon. Na classificação, o PSG é o líder absoluto com 65 pontos e o Dijon é o 17º. Neymar não vai estar jogando esse jogo porque foi expulso no jogo anterior. Então, nosso PSG jogando em casa tem 4 vitórias e 1 empate. E o Dijon tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nosso palpite para esse jogo é PSG para vencer no primeiro e no segundo tempo, ou acima de 2 gols e meio. Vamos agora para Mônaco versus Reims. Na classificação, o Mônaco é o 5º e o Reims é o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Mônaco jogando em casa tem 2 vitórias e 3 derrotas, e o Reims tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1 gol e meio ou casa com empate. Vamos agora para Montpellier versus Strasbourg. Na classificação, o Strasbourg é o 6º e o Montpellier é o 9º colocado. O Montpellier jogando em casa tem 4 vitórias e 1 empate. O Strasbourg jogando fora de casa tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1 gol e meio ou empate anula a aposta. Vamos agora para Toulouse versus Reims. Na classificação, o Reims é o 3º e o Toulouse é o último colocado. O Toulouse jogando em casa acumula incríveis 5 derrotas e o Reims tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1 gol e meio ou Reims para vencer. Vamos agora para o campeonato inglês, Bournemouth versus Chelsea. Na classificação, o Chelsea é o 4º e o Bournemouth é o 16º. Nos últimos 5 jogos do Bournemouth, ele tem 3 vitórias e 2 derrotas, e o Chelsea tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo é fora, empate anula ou acima de 1 gol e meio. Vamos agora para Watford versus Liverpool. Liverpool é o líder absoluto do campeonato inglês com 79 pontos. E o Watford é o 19º com 24 pontos. O Watford jogando em casa tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Liverpool tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo é fora para vencer ou acima de 1 gol e meio. Vamos agora para a Itália, Série A, Lazio versus Bologna. Na classificação, o Lazio é o 2º colocado e o Bologna é o 10º. O Lazio jogando em casa tem 4 vitórias e 1 empate, e o Bologna jogando fora tem 3 vitórias e 2 derrotas. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1 gol e meio ou casa para vencer. Vamos agora para Napoli versus Torino. Na classificação, o Napoli é o 6º e o Torino é o 14º. O Napoli jogando em casa tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. E o Torino tem 4 derrotas e apenas 1 vitória. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1 gol e meio ou casa para vencer. Vamos agora para a Superliga da Argentina, River Plate versus Defensa e Justiça. O River Plate é o líder do campeonato com 45 pontos e o Defensa e Justiça é o 9º com 32 pontos. O River Plate jogando em casa tem 3 vitórias e 2 derrotas. E o Defensa e Justiça tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nosso palpite para esse jogo é River Plate para vencer ou acima de 1 gol e meio. Vamos agora para a Austrália, Liga A, Newcastle Jets versus Perth Glory.
Na classificação, o Plastic Glory é o segundo e o Newcastle Jets é o 10º. O Newcastle, jogando em casa, tem 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. E o Plastic Glory tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols ou fora para vencer. Vamos agora para o campeonato alagoano, CSA vs Coruripe. Na classificação, CSA é o 3º e o Coruripe é o 4º. O CSA jogando em casa tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E o Coruripe tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nosso palpite para esse jogo é casa, empate anula ou abaixo de 2,5 gols. Vamos agora para Campeonato Carioca, Taça Rio, Cabrofiense versus o imbatível Flamengo. O Cabrofiense jogando em casa tem 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. E o Flamengo jogando fora de casa tem 4 vitórias e 1 empate. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols ou Flamengo para vencer. Campeonato Paulista, Santos versus Palmeiras. Na classificação, no grupo A, o Santos é o primeiro e no grupo B, o Palmeiras é o segundo. Os confrontos aqui dos últimos 5 jogos, o Santos jogando em casa tem 4 vitórias e 1 empate e o Palmeiras tem 4 vitórias e 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols ou casa, empate anula. Vamos agora para Supercopa do Cazaquistão, Astana versus Kaysar. O Astana jogando em casa tem 3 derrotas e apenas 2 vitórias e o Kaysar acumula 5 derrotas. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols ou casa para vencer. Vamos agora para a Croácia, Osijek vs Hajduk Split. Na classificação, o Hajduk Split é o segundo e o Osijek é o 5º. O Osijek jogando em casa tem 4 vitórias e 1 empate e o Hajduk Split tem 4 vitórias e 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols ou casa para vencer. Vamos agora para Dinamo Zagreb versus Rijeka. Na classificação, Dinamo Zagreb é o líder e o Rijeka é o 3º colocado. O Dinamo jogando em casa tem 5 vitórias e o Rijeka tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nosso palpite para esse jogo é casa para vencer. Vamos agora para a Escócia Divisão 1. Alloa versus Ayr. Classificação, o Ayr é o 4º e a Alloa é o 8º. O Alloa jogando em casa tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Ayr tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nosso palpite para esse jogo é fora para vencer ou acima de 2,5 gols. Vamos agora para Dunfermline versus Dundee. O Dundee é o 1º colocado e o Dunfermline é o 7º. O Dunfermline jogando em casa tem 2 vitórias e 3 derrotas e o Dundee tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo é fora para vencer ou abaixo de 3,5 gols. Vamos agora para a Holanda, Den Haag versus Heracles. O Heracles é o 9º e o Den Haag é o 17º. O Hagen jogando em casa tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, e o Heracles jogando fora de casa tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate.
Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols. Vamos agora para Zwolle versus Vitesse. Vitesse é o 7º e o Zwolle é o 16º. O Zwolle, jogando em casa, acumula 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. E o Vitesse, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols ou fora, empate anula. Vamos agora para a Copa da Islândia. O Alu, jogando em casa, tem 4 vitórias e apenas 1 derrota. E o Vestmannaeyjar tem 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Nosso palpite para esse jogo é casa para vencer ou acima de 2,5 gols. Vamos agora para Romênia. Botoşani versus FCSB. Na classificação, Botoşani é o 2º e FCSB é o 5º. Botoşani, jogando em casa, tem 3 vitórias e 2 derrotas. O FC tem 3 derrotas e 2 vitórias. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols ou fora para vencer. Vamos agora para a Rússia. CSKA Moscou versus Ural. O CSKA Moscou, jogando em casa, tem 5 vitórias. O Ural, jogando fora, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo é casa para vencer ou acima de 1,5 gols. Zenit versus Lokomotiva Moscou. O Zenit é o 1º e o Lokomotiv é o 5º. O Zenit, jogando em casa, acumula 2 empates e 3 vitórias. E o Lokomotiv Moscou, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nosso palpite para esse jogo é acima de 2,5 gols ou casa e empate anula. Vamos agora para a Superliga da Suíça. Young Boys versus Zurich. O Young Boys é o 2º colocado e o Zurich é o 5º. Young Boys, jogando em casa, tem 4 vitórias e 1 empate. E o Zurich, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo é o Young Boys para vencer ou acima de 2,5 gols. Vamos agora para a Suíça, Liga Challenger. Cranes versus Kaufenhausen. O Cranes, jogando em casa, tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Kaufenhausen, jogando fora, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Nosso palpite para esse jogo é fora, com empate ou acima de 1,5 gols. Vamos agora para o Wil versus Lausanne. Lausanne é o 1º e o Wil é o 6º. O Wil, jogando em casa, tem 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Lausanne tem 4 vitórias e 1 empate. Nosso palpite para esse jogo é fora, com empate ou acima de 1,5 gols. Vamos agora para a Liga da Turquia. Na classificação, o Trabzonspor é o 2º e o Rizespor é o 14º. Trabzonspor, jogando em casa, acumula 5 vitórias. E o Rizespor acumula 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nosso palpite para esse jogo é casa para vencer ou acima de 1,5 gols. E o Fenerbahçe, jogando contra o Antalyaspor. O Fenerbahçe é o 6º e o Antalyaspor é o 11º. O Antalyaspor, jogando em casa, tem 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. O Fenerbahçe tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nosso palpite para esse jogo é acima de 1,5 gols ou empate anula aposta.
É isso aí, galerinha. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para receber assim que os vídeos forem postados. Vamos deixar aqui os bilhetes prontos para vocês. No jogo entre Flamengo e Cabo Friense, Flamengo para vencer. Aí você junta com o jogo do Santos e Palmeiras. E esse aqui você coloca acima de 1,5 gols ou casa para vencer. E nos jogos da Alemanha você escolhe 3 jogos entre os disponíveis e vai em gols acima de 1,5 gols para esses jogos. E é isso aí. Vou indo nessa. Beleza. Falou. Fui.